Desânimo, essa falta de vontade de fazer as coisas e esse cansaço que te acompanham em boa parte do tempo. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui na live. Sejam bem-vindos. Bom, vamos lá então. Gente, eu quero contar aqui pra vocês hoje um pouquinho sobre a minha história, né? Porque eu sei que muita gente sofre com ansiedade, com essa questão do desânimo, né? De cansaço e essa falta, né? De ímpeto, né? De fazer as coisas. Então eu vejo que é um tema bem importante da gente abordar. E como eu já passei por isso, né? E preciso sempre estar atenta justamente para não escorregar, porque é sempre uma observação constante que a gente tem que ter com a gente mesmo, né? Eu quero compartilhar porque eu vejo que pode auxiliar outras pessoas. E é muito curioso, né? Porque eu vejo que a gente fala muito de correria, as pessoas estão sempre correndo para fazer as coisas. É muito comum, né? Você ouvir, é uma das coisas que a gente mais ouve. Ah, como é que tá? Ah, tá corrido. Ah, tô na correria, né? É uma coisa muito comum. E é curioso porque isso não necessariamente significa que a gente está sendo produtivo, né? São coisas diferentes. Então, assim, a gente às vezes se perde um pouco nessa armadilha, né? Até porque existe também uma visão de que isso é sinônimo de sucesso, né? Você viver correndo, você ter sempre a agenda cheia, você ter um monte de compromissos. Então, eu já coloco aqui uma primeira reflexão, né? Será que isso de fato é sinônimo de sucesso? Será que isso é sucesso para você? Eu acho que é algo que a gente precisa refletir, né? Porque às vezes a gente se espelha nas pessoas e vê que as pessoas vivem dessa forma e a gente acha que isso é legal, né? E a gente acaba querendo trazer isso para nossa vida também. E é claro que nem sempre é assim, às vezes é simplesmente uma rotina de sobrecarga que você tem, né? De muitas atividades, mas acho bem importante prestar atenção nisso, né? Prestar atenção no quanto você se queixa, no quanto isso é uma questão para você, né? Essa questão de estar sempre sobrecarregado, sempre cheio de coisas para fazer, porque não necessariamente isso é bom, não necessariamente isso é saudável, sabe? E no fundo eu vejo que é um pouco o contrário, quer dizer, quando a gente consegue se tranquilizar, quando a gente consegue fazer as coisas uma coisa por vez, quando a gente consegue ter tempo pra gente, isso sim tende a contribuir para a nossa produtividade, né? Isso sim tende a contribuir para que a gente esteja bem. Você ter tempo, né? Você ter algum controle sobre o seu tempo e não estar sempre fazendo coisas que você tem aquele compromisso de fazer, de repente isso é que é sinônimo de sucesso, né? Então fica uma reflexão, porque para mim tem sido assim, tá? E aí a gente às vezes começa o dia já se sentindo cansado, então a gente acorda e a gente percebe que a gente ainda não está pronto, né, para levantar, para começar, e o desânimo começa aí. E muitas vezes isso acontece porque a gente não teve uma boa noite de sono, a gente não dormiu bem, né? E o sono, na verdade, ele começa, o nosso dia, né, ele começa na noite anterior. Porque a maneira como a gente se prepara para dormir e como a gente tem a nossa noite de sono vão determinar, vão influenciar muito a maneira como todo o nosso dia vai se desenrolar. E às vezes a gente dá pouca atenção para isso, né? Então, é algo também para a gente prestar atenção. Como é que está sendo a minha preparação para o meu sono? Eu tenho algum... Você não precisa necessariamente ter um ritual, mas de repente prestar atenção se você está se desligando um pouco dos estímulos, né? Eu sempre falo isso por aqui porque é algo que tá muito difícil fazer para todo mundo, tá? Então a gente quer ficar passivo quando chega a noite, a gente quer ficar num lugar de passividade, só assistindo alguma coisa ou só rolando o feed. E aí quanto mais a gente vê, mais a gente quer ver, né? Então é a coisa do scrollar, né? Ficar rolando ali a página. E nisso você está gastando tempo, gastando energia, mesmo que você esteja passivo ali numa posição só de ficar olhando, isso é uma coisa que tira as tuas horas de sono, atrapalha o teu processo fisiológico, né, de preparação para o sono e não contribui para que você tenha uma noite restauradora.
Então, esse é um fator também importante em relação à questão do cansaço. E aí, eu vejo que tem uma coisa que é bem importante a gente trazer também, que é o significado da palavra desânimo. Eu não sei se vocês já pararam para ver isso, né? O significado etimológico. A etimologia, ela é o estudo da história das palavras, da origem das palavras, né? E quando a gente vai olhar o significado etimológico dessa palavra, a gente separa em dois, né? Desânimo. Des é um prefixo de negação, né? Então, quando a gente fala em despreparo, é uma ausência do preparo. Desânimo, ausência de ânimo. E qual que é o significado da palavra ânimo? A gente, quando vai pesquisar, descobre que ânimo significa alma, espírito, intenção. Olha que profundo isso, né? Eu fico até arrepiada porque eu tenho essa coisa, né, da sensibilidade que eu falo pra vocês. Eu acho isso muito profundo. Desânimo, então quer dizer a ausência de alma, a ausência de espírito ou de intenção, de coragem, né? Eu vi alguns significados diferentes, mas tudo isso tem um significado muito forte. Então você estar desanimado, você estar com desânimo de uma forma muito frequente ou muito constante é algo para ser olhado, sabe? Pode ser que a tua alma realmente não esteja conseguindo estar ali, se fazer presente. É claro que ela está ali, né? Para quem acredita, para quem tem uma visão espiritualista, mas de alguma forma ela tá abafada por outras coisas, por muitas camadas e não tá conseguindo ali sinalizar coisas para você, né? E conduzir você como é o saudável, né? A gente ser guiado pela nossa alma, pelo nosso espírito, pelo nosso ser. Então, eu quis trazer isso porque eu vejo que isso já explica muita coisa, né? De para onde a gente precisa olhar. Então, já dei um spoiler aí em relação a isso, tá? E aí eu quero contar um pouquinho pra vocês, porque hoje eu tenho uma rotina que ela é mais tranquila, né? Eu consigo trabalhar de casa, eu vejo que isso é um privilégio muito grande. A gente, quando trabalha fora de casa, tem que dedicar um tempo grande pra chegar no trabalho, né? Então a gente se arruma, a gente acorda mais cedo, a gente se prepara para se deslocar até lá. Enfim, tem toda uma preparação. A gente sabe disso, né? Quem tem família tem um monte de outras coisas que precisa organizar para conseguir fazer isso. E então eu vejo que trabalhar de casa, né, é um privilégio muito grande, pelo menos para mim. É claro que trabalhar fora também tem suas vantagens, né? A questão das relações, das interações, que também é muito legal e é muito rico, né? E foi algo que a gente sentiu muito na pandemia, né? A falta disso também. E hoje eu vejo que, para mim, é algo que me permite também criar alguns espaços de descanso, de pausa, né? Que é uma coisa que eu fazia menos. Não que não dê para fazer quando você trabalha fora. A gente precisa, de alguma forma, criar esses espaços, né? Nem que seja uma voltinha, levantar e dar uma alongada e respirar. Gente, respirar tem um poder tão grande, sabe? Respirar... A gente tá respirando o tempo todo, mas prestar atenção na sua respiração e fechar os olhos é uma coisa assim, que revigora muito. Então a gente precisa encontrar, né, dependendo do nosso contexto ali, alguns espaços para procurar fazer isso. Enfim, tomar um café ali com seus próprios pensamentos, né? A gente pode se atentar para isso também trabalhando fora. Mas o fato é que hoje eu consigo fazer isso, né, de uma maneira diferente, trabalhando de casa. E eu vejo que nem isso foi fácil, sabe? Porque eu fui descobrir que eu tinha uma crença, né? E eu tava num looping do fazer. Eu achava que eu tinha o tempo todo que tá fazendo alguma coisa. Eu não conseguia ficar confortável no descanso. E é muito curioso isso, né? Muito doido. Então... Desde que eu comecei a trabalhar em casa, teve momentos, por exemplo, que aí eu comecei a cozinhar também, que é uma coisa que eu não fazia, né? Eu comia sempre fora. Mas aí depois do almoço eu cuidava ali, arrumava a cozinha e tal. Depois eu às vezes parava para descansar um pouco antes de retomar o trabalho. Porque eu sentia essa vontade, né? Só que era muito estranho.
fazer isso, era muito estranho. Por exemplo, sentar no sofá e ficar ali um tempo, ficar deitada na cama, no meio do dia, assim, eu ficava agoniada. Então é muito curioso, eu não sei se vocês também sentem isso, mas pra mim foi um lugar de desconforto inicialmente, porque não era familiar pra mim, né, esse lugar. E aí você entende que, no fundo, isso tem a ver também com coisas que a gente aprende, né? Por isso as nossas crenças. Então eu aprendi que o meu valor estava no fazer, né? No fazer coisas. Isso era o que me dava valor, né? Que atribuía valor a mim. E mesmo no meu relacionamento foi muito curioso, porque ele era uma pessoa que ficava muito tranquila de deixar as coisas fluírem, né? De seguir o fluxo. Então, assim, chegava fim de semana, ele ia ver o que a gente tá a fim de fazer, né? E eu já tinha ciricutico com isso. Porque eu queria lá na terça-feira já ter uma ideia do que a gente ia fazer, sabe? Se a gente ia se encontrar na sexta, se ia ser no sábado, se ele ia ficar em casa ou se ia ficar na casa dele. Enfim, sabe? Uma coisa assim muito doida de querer ter controle das coisas, né? De querer ter programação para as coisas o tempo todo. E então foi um aprendizado para mim, né? Começar a deixar as coisas acontecerem simplesmente e fluírem, né? Então eu acho que também é um toque assim que eu quero deixar, né? Quero dar para que a gente seja gentil com a gente, porque às vezes mesmo aquilo que é bom não é muito fácil da gente se acostumar num primeiro momento, justamente porque não é familiar, a gente não conhece direito aquele lugar, né? Então procure ser gentil com você, para entender, para ser capaz de sentir e ver que aquilo é bom também, aquele outro jeito também pode ser bom, né? Então é isso que eu venho procurando fazer, e ele é assim até hoje, e eu já tô melhor, já consigo também, e adoro hoje, né, deixar as coisas acontecerem, e hoje eu gosto inclusive de não ter programação, né, prefiro. Enfim, e aí, o que acontece, né, de uns tempos pra cá, eu venho conseguindo fazer isso de um jeito um pouco mais leve também. Então, por exemplo, exatamente, Lu, as surpresas podem ser melhores do que planejamos. E muitas vezes aquilo que acontece de forma inesperada é tão gostoso, né? Às vezes são as melhores coisas, né? Às vezes são as melhores coisas. Então, se a gente tem tudo ali muito rígido na nossa agenda, a gente nem dá espaço, né, para o inesperado, para as surpresas acontecerem na nossa vida. Arrepiei de novo. Então, é legal, né, quando a gente se permite. E aí, por exemplo, uma coisa que eu faço também para poder baixar um pouco essa adrenalina, né, essa coisa do controle do ascendente em Virgem que habita em mim, é anotar as coisas que eu preciso fazer. Então eu coloco ali na agenda, né, vou fazendo a minha listinha, e com isso eu dou espaço na minha mente para não ficar ali o tempo todo lembrando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer não sei o quê. Então, quer dizer, anotando, meu coração já fica mais em paz, porque aí já tá ali, sabe, eu volto para aquele lugar da listinha sempre que eu quiser e continuo fazendo o que preciso fazer, né? Então, a gente vai encontrando, né, as formas de se acalmar, isso é muito importante, por isso que eu sempre falo da autopercepção, a gente perceber como a gente funciona, né, do autoconhecimento, a gente entender o que nos ajuda, né? Enfim, mas voltando, né? Hoje eu tenho essa rotina mais tranquila, mas nem sempre foi assim. E é dessa parte, né, do nem sempre foi assim, que eu quero contar um pouco hoje, né? Essa parte, esse momento, né, de vida em que era bem diferente. Eu trabalhava com pesquisa, não sei se todo mundo sabe, mas eu trabalhei muito tempo na universidade com pesquisa e consultoria, gostava muito, né? Era na área de políticas públicas, avaliação de políticas públicas, que é um tema que eu adoro até hoje. E eu fazia esporte, né? Eu sempre gostei de fazer atividade física. Teve uma época que eu fazia musculação, comecei a fazer natação também. E aí eu fui colocando coisas, né, na agenda. E eu morava sozinha nessa época, então tinha as tarefas de casa também. Tinha as tarefas de casa também, né? Como todo mundo tem.
E olha que eu nem tinha, né, pessoas ali que moravam comigo, família, filhos, né? Mas ainda assim são muitas coisas para fazer, a gente sabe, né? É roupa, é mercado, é comida, é arrumação de casa e tudo mais. E nessa época eu comecei a nadar às 6 horas da manhã. Então teve uma época que eu nadava às 7, mas teve uma época que eu antecipei para 6. E a minha casa não era muito perto da academia. Então eu tinha que acordar muito cedo para estar na piscina tipo 6h05, né? Então era aquela maratona, porque eu já levava as minhas coisas para academia para tomar banho lá e depois ir direto pro trabalho. E para isso eu preparava uma mochilinha, preparava lanche. Nessa época eu também comecei a cuidar melhor da minha alimentação, então preparava lá os meus lanchinhos para levar. E aí eu comecei a ficar muito cansada, comecei a me sentir muito exausta. Por quê? Porque tinha essa coisa do fazer sem parar, né? Eu saía de casa muito cedo, acordava, nem sabia direito o que eu tava fazendo, só ia, eu só ia, né? Pegando as coisas, meio acordada, meio dormindo, enfim, ia meio que no automático, né? Ia lá, fazia meu treino, tomava banho correndo, nem sabia direito, né, como eu tava depois do treino, porque eu tinha que ir pro trabalho, esse era meu foco. Aí pegava o carro, ia pro trabalho, tinha carro, olha que coisa boa, né? Porque muitas pessoas não têm e acabam gastando mais tempo para se deslocar. Enfim, chegava no trabalho, começava a trabalhar e ficava o dia todo ali, né? Enfim, ia almoçar, voltava, mais trabalho. Mas o fato é que eu comecei a perceber que chegava no fim do dia, eu tava exausta, porque era um looping, né? Do fazer sem parar. E todo mundo quase tem uma rotina assim, né? De treinar de manhã, ir pro trabalho, chegar, fazer tarefas de casa. Mas eu comecei a ver que tinha alguma coisa que não estava normal, né? Aquele cansaço todo, né? No final do dia. E no fim de semana também. Fim de semana começou a me preocupar, porque de alguma forma eu percebia que não estava normal. Então assim, eu preferia não ter convites para nada, nem para coisas boas, né? Aniversário, alguma confraternização, eu preferia que não tivesse, porque eu não tinha pique, eu não tinha ânimo, eu não tinha disposição física, né, para ir. Então eu torcia para não ter. Por quê? Porque aí eu não precisava falar não para as pessoas, né? Pessoas que eu gostava muito das pessoas, né, de lá. Então eu não queria ter compromissos. E por conta desse cansaço, dessa falta de ânimo, dessa falta de disposição. Então, era essa sensação de piloto automático, né, do fazer sem parar e principalmente, né, do não atentar para mim, para como eu estava me sentindo. Em nenhum momento eu fazia isso, eu não sabia o que era fazer isso, né. Então, fica um alerta também, né, porque se você sente isso constantemente, essa falta de ânimo, um cansaço, uma vontade de não fazer nada, tem que também tomar cuidado para ver se não é o caso de consultar um psiquiatra, né, pedir ajuda, porque realmente quando é muito intenso, a gente precisa ficar atento, tá? Para ver se não é algo que precise desse apoio profissional. E outro alerta, né, que eu quero deixar é cuidado com certos conselhos também de se você não tá feliz, larga seu trabalho, peça demissão. Eu vejo muita gente falando isso aqui na internet, né? E a gente precisa tomar cuidado porque se você está insatisfeito, você não precisa necessariamente largar o seu trabalho, né? Porque não é necessariamente o trabalho o problema, né? Então, assim, ok, em alguns momentos sim, talvez você não esteja fazendo o que você gosta ou não esteja num lugar que você goste de estar, mas pode ser que não, pode ser que o problema seja interno. E aí qual que é a questão? Quando é interno e você muda de trabalho sem olhar para isso, você não está resolvendo, né? Então tem uma chance muito grande de você levar com você essa sensação, esse descontentamento para os outros lugares para onde você vai, tá? Então eu vejo que muita gente fala sobre isso, dá esse conselho, mas eu acho que até por uma questão de responsabilidade, sabe? As pessoas têm responsabilidades, têm contas, então acho bastante delicado, né, esse tipo de conselho de largue seu trabalho e comece a fazer o que você ama. Calma, talvez sim, mas com planejamento, né, enfim,
A não ser, tem gente também que faz de repente e dá tudo certo, que bom, né? Mas eu vejo que o buraco pode ser mais embaixo, sabe? Justamente porque pode ser uma coisa interna, normalmente é. Então, o que aconteceu depois, né? Eu fui procurar ajuda, eu fui fazer terapia, né? Eu fui procurar entender o que estava acontecendo e me entender. Por que eu tô assim? Por que eu tô me sentindo assim? Então, assim, demorou bastante para eu perceber que algo não estava normal, né? Para eu sentir realmente um incômodo pela situação. Porque também tem isso, gente. A gente se acostuma em certos lugares, sabe? E a gente se familiariza com certos lugares, inclusive lugares de tristeza e de insatisfação. E aquilo começa a ficar realmente familiar. E isso também pode ser perigoso, né? Então, eu fiz um mergulho, né, em alguns processos de autoconhecimento. E isso foi bem importante porque eu me deparei também com algumas feridas emocionais, né, algumas crenças. Por exemplo, essa questão do valor, né? Eu só tenho valor se eu faço coisas. Então, no fundo, era isso lá na minha crença que era a minha programação mental, né? Era isso que estava me conduzindo, né, na minha maneira de agir. Então, eu achava que tudo tinha que ser sofrido, tudo tinha que ser suado, sabe? Que a recompensa não pode vir se você não tiver um sacrifício envolvido. E aqui eu não estou dizendo, né, que a gente não deva fazer o trabalho que cabe a gente, né, para ter os frutos. É claro que sim, a gente sabe disso. Não basta também entregar para Deus, né, e esperar que tudo venha da melhor e mais elevada maneira. A gente precisa fazer a nossa parte, né? Mas não necessariamente o sacrifício precisa ser uma variável dentro dessa equação, né? O sacrifício, o sofrimento, aquela coisa pesada. Então, assim, por exemplo, às vezes a gente acha que, terminei um trabalho rápido, não deve estar tão bom, né? Nossa, foi fácil fazer isso. Poxa, deve ter alguma coisa errada. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. A gente às vezes tem essas crenças e a gente nem percebe, né? Enfim, então eu fui observando tudo isso. E não é fácil quando você se depara com essas feridas, porque aí você vai buscar a origem disso. Por que eu acredito nisso? Por que eu aprendi assim, né? O que está por trás? Deixa eu olhar para isso um pouco melhor. E aí você começa a entrar em contato com a sua história. E assim, isso pode trazer dores, mas esse é um dos caminhos da cura, sabe? Na minha visão. Porque enquanto você não olha para isso, que você fica ali sendo conduzido por essa programação, né? E você nem se dá conta porque é inconsciente. E outra, porque é justamente a partir desse lugar de clareza, de consciência, de tomada de consciência, que você consegue fazer mudanças. Porque se você não tem essa percepção, como é que você vai mudar? Como é que você vai perceber que isso pode ser um problema, né? Que tem alguma coisa errada? Então, esse processo, né, do olhar para a nossa história, de conhecer, ele não é tão fácil, né? Então, as pessoas às vezes acham que autoconhecimento, da forma como é falado por aí, que é um caminho de flores, né? Que é uma coisa linda, que lindo, né? Autoconhecimento, meditação, nossa, e não, né? Não é. Por isso também que eu acho que algumas pessoas não gostam de fazer terapia. Por quê? Porque você se depara justamente com esses lugares de dor em alguns momentos, né? Só que assim, aquele famoso exemplo da ferida, né? Se você não limpa, se você não cuida, como é que ela vai sarar, né? Então você fingir que não tem nada ali não vai resolver a questão. Você ignorar e continuar, mesmo vendo que ela tá ali, não vai resolver. Então, em alguns momentos, a gente precisa sim ter coragem e dar passos nessa direção, né? De limpar a ferida, mesmo que dê aquela dor, que arda, né? Mas é a partir daí que acontecem as curas, né? Muitas vezes. E, além de tudo isso, eu me descobri uma pessoa altamente sensível, uma paz, né? Que eu também falo bastante por aqui sobre isso. Então, basicamente, uma paz é uma pessoa que, como o próprio nome diz, tem uma sensibilidade maior do que as outras pessoas. E aí tem aspectos fisiológicos também, né, relacionados ao sistema nervoso,
e a maneira como essa pessoa recebe os estímulos e percebe os estímulos, absorve, né? Ela absorve muito mais do que as outras pessoas. Então, em geral, está acontecendo ali uma cena e as pessoas, em geral, recebem aquela cena de uma forma, e a pessoa que é paz, ela tem 1 zilhão de outras informações que ela tá vendo, que ela tá se atentando, detalhes que ela tá percebendo e que às vezes estão passando batido para as outras, tá? Eu não tô falando isso no sentido de que isso é bom, de que a paz é melhor do que os outros, não é isso, até porque isso traz também suas dificuldades, seus desafios, tá? Então, tem horas que pode ser difícil essa sensação, né? Sentir as coisas com muita intensidade. Mas isso também, ter esse conhecimento, né? Descobrir esse traço sobre mim também ajudou, facilitou com que eu entendesse por que aquilo tava, aquela rotina daquela forma estava me deixando tão exausta, né? Mas isso é assunto para um outro dia, né? Pra gente falar sobre paz e as suas características. Inclusive tem alguns vídeos no canal que eu já fiz sobre isso. Então, se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá no YouTube, tá? E depois me conta o que você achou, se você se identificou. Então, tudo isso foi agravando esse cenário, né? Esse quadro que eu contei pra vocês, do desânimo, da falta de pique, né? Pra fazer as coisas. E aí, uma das mensagens que eu quero deixar aqui é justamente essa: procure se conhecer, sabe? Procure entender sobre você, porque a vida, ela tem outro gosto, ela tem outra cor quando a gente faz isso, quando a experiência da vida, quando a gente começa a se deparar e se debruçar sobre nós mesmos, entender o porquê dos nossos comportamentos, entender por que a gente age como a gente age, por que a gente faz o que a gente faz e como a gente faz, isso muda muito a maneira de ver a vida, né? Isso nos ajuda e traz muito mais clareza para algumas coisas, né? E às vezes a gente fica ali batendo cabeça por não ter conhecimento sobre nós mesmos. Então, procura se conhecer, sabe? Terapia é uma maneira de fazer isso. Então, na terapia, você vai ter um momento ali de seu, né? Um momento em que você vai olhar para você, olhar para as suas questões. E às vezes, gente, a gente acha que não vai ter nada para falar aquele dia, né, na sessão. Você fala: não, a semana foi tranquila, foi de boa, tudo certo. Acho que eu vou até desmarcar a terapia, porque, né, tá tudo tão tranquilo. E você vai. E aí você começa a sessão. Não, tá tudo bem. Só teve um dia, assim, que tava ali numa reunião, aconteceu uma coisa e eu não sei, eu fiquei com uma raiva, não desceu bem aquilo pra mim. E aí você começa a explorar e aí você vai descobrindo muitas coisas e aquilo vai puxando fios, né? E uma vez uma grande amiga falou pra mim: eu não gosto de terapia porque a gente às vezes vai lá bem e sai cheio de né, coisas na cabeça e tudo mais. Desculpa que eu tô com um pouquinho de alergia, minha voz não tá tão legal. Vou até tomar uma água. Opa, tô desse lado. E aí eu achei engraçado ela falar isso, porque ela falou: às vezes eu tô bem, então eu vou porque tá marcado, mas eu saio de lá e às vezes pensando um monte de coisa. E é assim mesmo, sabe? É assim mesmo. Mas é bom a gente pensar sobre a gente, é bom a gente olhar para os nossos sentimentos, é gostoso a gente se dedicar a isso, sabe? É como se fosse um campo de estudo, um campo de exploração. É claro que em muitos momentos isso traz dor, né? Faz com que a gente tenha que assumir coisas que a gente não está assumindo nem pra gente, né? E isso é difícil. Às vezes a gente fica com vergonha dos nossos próprios sentimentos, de coisas que a gente pensou, fez. Mas a terapia é justamente o momento de colocar isso na mesa, sabe? Porque, novamente, como é que você vai deixar um guarda-roupa, uma gaveta arrumados, bonitos, limpos, se você não mexe ali na bagunça, sabe? E o que acontece com muitas pessoas, e acontecia comigo também, é justamente isso: a gente achar que tá tudo certo e a gente vai andando e vivendo com aquela bagunça junto com a gente, né? E às vezes por fora ali, na máscara, né, ter que aguentar firme para levar o dia, para levar a semana, a gente aguenta firme, pero no mútil, né? Pero no mútil, porque
A gente tá firme, mas não tá. A gente às vezes tá triste, a gente tá exausto, a gente tá descontente. E aí a gente aguenta a barra, essa barra que é gostar de você. A gente aguenta firme, mas a gente desaba quando a gente pode, sabe? Por isso que às vezes a gente tá desanimado, por isso que às vezes a gente tá cansado. Porque a gente não tá olhando para tudo isso que tem dentro da gente, que precisa ser visto, que precisa ser limpo, que precisa ser curado, né? Para que realmente venha à tona, venha à superfície uma alegria genuína, uma vontade genuína de fazer as coisas, um ânimo, né? Lembra da palavra ânimo? Então, a terapia é algo que com certeza contribui para isso acontecer, né? Para te trazer mais para perto de você, de quem você é realmente, né? E não daquilo que você está sustentando, daquilo que você sente que você precisa sustentar lá fora, no mundo lá fora, sabe? É uma conversa com você, é onde você realmente tira a sua armadura e se expõe. E expõe a sua vulnerabilidade, né? E fala do que você realmente sente. Porque muitas vezes a gente não assume as coisas nem pra gente mesmo, muito menos para as pessoas, porque a gente não quer se deparar com aquela verdade. Porque aquela verdade dói. Então a gente conta mentiras para nós mesmos, para não ter que lidar com certas frustrações, né? E isso é uma coisa que consome muita energia. Então essa também pode ser uma fonte de cansaço, sabe? E uma outra coisa, além da terapia em si, aliás, eu sou terapeuta, então se alguém se identificar e sentir que tem interesse de ir por esse caminho, me manda uma mensagem. Mas uma outra coisa além da terapia em si, são as atividades terapêuticas, né? Então, o que é uma atividade terapêutica? É tudo aquilo que te aproxima de você. É tudo aquilo que te permite esse encontro, sabe? Que te permite olhar para os teus próprios pensamentos, sentir as tuas próprias emoções, entrar em contato com isso, sabe? Por que eu digo isso, gente? Parece meio óbvio ou meio clichê ou até desnecessário, né? Tipo, ai, pra quê? Mas presta atenção, pensa comigo. Como é que é a nossa rotina? Como eu falei num post essa semana, a gente acorda, a gente já vê as notificações no celular, quando a gente vai desligar o alarme. Ou mesmo que a gente não use alarme, a gente já corre ali no celular, vê quem mandou mensagem, começa a responder. Às vezes a pessoa te mandou um reel, você vai lá, clica, cai no Instagram, começa a ver um reel atrás do outro, daí dá uma olhadinha no feed, começa a ver story, o tempo todo, né? Às vezes você nem saiu da cama. Ou você saiu, mas você tá ali, ó, escovando os dentes com o celular na mão. Você tá indo fazer café, já colocou um vídeo ali, né? Gente, é claro que é legal, né? Eu gosto também de otimizar o tempo, então muitas vezes eu faço caminhada ouvindo um podcast, ouvindo vídeo de pessoas que eu gosto de ouvir, né? Eu gosto de aprender, gosto muito de estudar, gosto muito de música, então é claro que a gente faz isso em alguns momentos. A questão é que a gente tem feito isso o tempo todo, né? Então a gente tá ali sempre muito conectado, né, com o externo. E quando que a gente para conectar com a gente, né? Bom dia, Cris. Bom dia, querida. Sabe? Então, em que momento a gente coloca um foninho para se ouvir, sabe? Em que momento a gente olha para o próprio feed, né, das nossas emoções? Pode perceber, é uma coisa que está assim, crescente, e é uma coisa geral, né? Eu não gosto muito de generalizações, mas pode observar, a gente está aprendendo a ficar muito viciado nos estímulos, né? Em celular, o tempo todo a gente quer estímulo, o tempo todo a gente chega em casa, já quer ligar a televisão, às vezes você vai arrumar sua casa, você quer colocar um somzinho de fundo, a gente não consegue ficar no silêncio, a gente não consegue ficar com a gente não consegue só ser, sabe? A gente não consegue sentar no sofá e ficar ali com a gente um pouquinho,
Acordado, eu digo, né? Porque dormir é diferente. Mas pode perceber a dificuldade que é para a maioria das pessoas, né? Pensa aí com você se é assim para você. Você vai às vezes numa consulta e você tá ali na sala de espera e você não consegue esperar simplesmente, sabe? Ficar ali paradinho. O que eu tô pensando? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que eu tô sentindo. Deixa eu observar essa sala, né? Deixa eu ver as pessoas, deixa eu ver os detalhes, os objetos. O que a gente faz? Vamos ser bem honestos aqui com a gente. Celular, né? Televisão, que tá ali na recepção, né? Vamos sim, Cris, a gente conversa depois. Então, a gente não consegue, né? A gente vai esperar um elevador, a gente tá com o celular, porque a gente já saiu de casa fechando a porta com o celular. A gente entra no carro. Então, assim, é uma constante, né? É uma coisa que tá muito comum, tá muito frequente. A gente não consegue nem prestar atenção muitas vezes às pessoas que estão perto da gente. E isso é uma coisa que é muito falada e a gente ouve de muitas pessoas e continua fazendo, que é sentar numa mesa e ficar cada um no seu celular. Porque a gente tá ficando viciado. E isso nos afasta cada vez mais desse contato com a gente. Então, quando eu falo em atividade terapêutica, eu tô falando justamente de sair desse lugar do foco no externo e trazer o foco para dentro. E a gente faz isso meditando? Sim. E eu acho que é bom meditar e recomendo? Muito. É fácil? Não. Porque a nossa mente, ela é muito acelerada, né? Não é que é você. Tem gente que fala, eu não consigo, é difícil, eu não gosto. Não é só você. É uma coisa geral, a nossa mente tem esse modus operandi, né? É um pensamento atrás do outro. Então, é um treino que a gente precisa fazer, o treino da meditação. E quando a gente consegue, na meditação, acessar esse lugar de calma e de paz e de silêncio, é uma sensação que é difícil de descrever, mas a gente pode falar disso no outro dia, tá? Vamos só concluir aqui. Então, gente, o que são atividades terapêuticas? São todas essas atividades que te aproximam de você e que você se permite fazê-las com presença. Esse é o grande lance. Porque, por exemplo, lavar uma louça pode ser terapêutico, né? Fazer musculação pode ser muito terapêutico. Fazer uma caminhada, né? Arrumar sua casa, arrumar seu quarto, mas desde que você esteja em contato com você, desde que você esteja presente naquilo que você está fazendo. Então, assim, se você lava a louça, mas um zilhão de coisas ali, procura fazer o exercício de lavar a louça prestando atenção no que você está fazendo. Procura tomar um banho prestando atenção no banho. Você vai ver a diferença, sabe? Procura se atentar para as sensações que vêm junto com um banho, um simples banho. E eu até costumo falar, né? Dar essa sugestão de que você deixa a luz apagada um dia, ou deixa só uma luzinha ali perto no outro cômodo de repente, ou uma velinha, eu amo, então acho que é o melhor cenário. Deixa uma velinha e se você quiser colocar uma música tranquila, né, que te acalme, e vai tomar seu banho. E aí os teus sentidos vão ficar mais aguçados, né? E aí procura ir limpando a sua mente junto com o banho, porque o banho, ele não é só a limpeza física, ele pode ser também uma limpeza mais profunda, se você toma um banho com essa intenção. É claro que não precisa ser todo dia, porque a gente está sempre fazendo coisas e correndo, né? Como a gente vem falando. Mas procura fazer essa experiência, né? De sentir a água caindo no seu corpo, fecha os olhos, lava seu cabelo, né? Pensa no que você está fazendo, pensa que você está cuidando do seu corpo, que é algo sagrado, que é o teu templo, né? Que é algo que você recebeu para viver essa experiência aqui.
você tá se cuidando, você tá tendo um momento ali de carinho com você, né? Quando você lava seu cabelo, quando você lava seu corpo. Então, um banho com essa perspectiva é diferente e pode ser uma atividade terapêutica também, tá? Tô dando aqui alguns exemplos simples, tocar um instrumento, enfim, fazer uma caminhada, como eu falei, fazer musculação de forma presente, sabe? Percebendo quais músculos você está requisitando naquele exercício, olhando para o seu corpo, sabe? Sentindo a força que você está fazendo, deixando o seu coração bater mais rápido, né? Prestando atenção nisso. Tudo isso pode ser muito terapêutico. Então, é sobre isso, né? É sobre essa comunicação que você tem com você e que você pode ter com você de uma forma mais efetiva, tá? Então, gente, era isso que eu queria falar hoje. Eu tenho algumas outras sugestões, né, e recomendações para falar sobre esse assunto, mas a gente já ficou bastante por aqui. Então eu quero agradecer a quem esteve aqui presente. Estou dando uma olhada aqui na minha colinha se tem mais alguma coisa que eu quero falar, mas acho que era isso, né? A gente conversou bastante hoje. E pensa nisso com carinho, né? Pensa nisso com carinho. Eu vou continuar contando essa história, né, de como foi essa virada de chave pra mim numa outra live, tá bom? Na semana que vem. Acredito que terça-feira às 9 horas, né, como eu falei pra vocês, procurar fazer de terça e quinta. E aí a gente continua essa conversa, tá bom? Vou tentar deixar a live salva aqui e depois me contem aí nos comentários os insights que eu vou gostar de saber. Então um beijo, um ótimo dia pra gente. Até!